Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar de mais um livro da Tag, o Sula, da Toni Morrison. Se não me engano, é o primeiro livro depois que ela escreve Olhos Azuis e que ela ganha o prêmio Nobel, né? Então, esse livro conta a história de duas amigas, a Nell e a Sula, duas meninas negras, pobres, do início do século XX, por volta de 1915, 1920. E a história se vai até meados dos anos 60. Elas moram num dos estados sulistas dos Estados Unidos, numa região assim que parece assim o que seria uma favela aqui no Brasil. Bem, essas duas meninas, elas são amigas, mas elas são muito diferentes entre si. Então, a Nell, ela é filha de uma mulher muito bonita, que, por sua vez, era filha de uma prostituta de uma outra região da cidade, do país, e que ali naquele lugar ela se tornou assim a mãe exemplar, a esposa exemplar, a dona de casa exemplar, a mulher que frequenta a igreja e que toma frente das questões religiosas e tal. E na casa dela tudo sempre muito limpo, muito bem organizado. E a Nell é filha dessa mulher, né? Dessa mãe perfeita, desse estereótipo concretizado ali nessa mãe. E a Sula, por sua vez, é filha... Bem, ela mora numa casa em que é uma pensão. Então ela tem uma história familiar em que a avó aparentemente... a avó foi deixada, abandonada pelo marido com 3 filhos. Para sustentar essas 3 crianças, aparentemente ela vai para outra cidade e volta sem um dos pés. Então conta-se que ela a princípio teria colocado o pé na estrada de ferro para que a locomotiva passasse, ela ganhasse um dinheiro pelo seguro, e essa seria a história, né? Eu sei que 18 meses depois ela volta para a cidade e faz a casa e começa a ganhar a vida, assim, alugando os quartos e tal, e assim ela consegue criar as crianças, né? Então, essa casa era, até por ter mais gente, né, por ser uma pensão, é uma casa barulhenta, com muitas pessoas falando, não é arrumada, não é limpa, e a própria a mãe, né, da Sula, que é filha, por sua vez, dessa mulher de um pé só, né, ela também, ela casa, é também abandonada, e cria a Sula ali, né, e essa mulher, a mãe da Sula, é uma mulher livre, como ela é descrita, né? Ela tem muitos casos amorosos e tal, mas não se liga emocionalmente a ninguém, né? Ela gosta muito mais do prazer em si do que da ligação afetiva, né? E então é essa menina, a Sula, fruto dessa casa, né? E a Nell, que se tornam amigas, passam a infância juntas, passam o início da adolescência, com aquelas coisas próprias
do interesse pelo sexo oposto e tal. E a Sula sai da cidade, chega uma idade que a Sula sai da cidade, fica 10 anos fora, onde faz faculdade, não se casa. A gente tá falando dos anos 40 aí já, 50, né? E a Nell, por sua vez, ela se casa, tem 3 filhos. Então ela tem uma vida muito mais semelhante à vida que a mãe dela teve, ainda que ela se sinta um pouco mais livre, goste do marido dela e tal, não se sinta tão tolhida quanto a mãe dela foi, tentando fugir das lembranças da própria mãe, né? Quando a Nell volta para a cidadezinha, para essa favela, né? Ela assume a direção da casa, né? Que aluga ali, aluga quartos. E a Sula tem toda uma história muito angustiante para o leitor, pelo menos para mim, porque ela é descrita como uma mulher livre, né? Mas essa liberdade é profundamente angustiante, porque ela foge, portanto, das responsabilidades, né? Ela, com sua liberdade, ela acaba machucando uma porção de pessoas ao seu redor, né? Nos faz pensar o quanto a liberdade é possível mesmo. Ainda mais a mulher, né? Então, muitos homens têm o comportamento que a Sula teve, mas deles é esperado um certo tipo de irresponsabilidade, né? Não estou concordando com isso, obviamente, mas a Sula, ela... Então, primeiro, quando ela ainda é adolescente, ela vê a mãe dela, que tinha dito, e ela ouvido, que ela não gostava muito da filha. E a Sula viu a mãe meio que se jogar diante do fogo e pegar fogo. E a Sula fica ali olhando, parada, meio que curtindo aquele momento. É uma descrição crua da personagem e que faz com que a gente fique sem palavras, até pelo fato da autora não ter julgado ela, né? Só ter descrito que ela ficou ali olhando a mãe pegar fogo. E mais tarde, então, quando ela volta, ela transa com todos os maridos de todas as mulheres do lugar. E isso, inclusive, da própria Nell, né? O que rompe com a amizade das duas, que era a amizade das duas para Sula a única ponte que existia entre a vida dela e uma espécie de uma normalidade, digamos assim. E a gente pode pensar numa porção de coisas a partir da palavra normalidade, né? Então ela rompe e ela não sabe explicar por quê. Simplesmente porque ela pode fazer aquilo.
A Anel chega a perguntar para ela mais tarde, né? Por que você fez isso comigo, né? Por que não, né? E a Sula acaba sozinha. Ela começa a ser vista como uma espécie de uma bruxa e tal, né? Porque, além de tudo isso, há rumores de que ela teria feito sexo com homens brancos, né? Então isso seria, assim, o pior dos piores naquele lugar, naquela época. Isso não fica claro se é realidade ou não. Mas, de qualquer maneira, ela passa a ser vista como uma bruxa, como um ser maligno. E, no final das contas, ela morre razoavelmente jovem, sozinha. A Anel é quem é a última pessoa que quer conversar com ela, é quem depois chama um necrotério e faz essa parte burocrática, digamos assim, né? E mais tarde, a Nel percebe que ela sentiu muito mais falta quando o marido dela saiu de casa, né, por causa da Sula. A Nel, mais tarde, depois da morte da Sula, percebe que ela, a Nel, né, sentiu, na verdade, muito mais falta da Sula do que do marido, como ela havia imaginado por tantos anos, né? O fato é que o livro é angustiante e faz a gente pensar sobre a liberdade feminina, né? A liberdade sexual feminina, a liberdade afetiva feminina e o quanto isso é possível e dissociável da responsabilidade que os seres humanos deviam ter uns com os outros, né? E aí eu tô fazendo um julgamento, né? Um julgamento de valor. A autora não faz esse julgamento, né? Ela tampouco coloca a Sula como uma heroína, até porque a Sula acaba mal, né? Talvez não seja a intenção da autora fazer uma espécie de uma punição à Sula, mas acaba parecendo as consequências dos seus atos, né? Então, o quanto nós podemos ser livres mesmo, o quanto essa liberdade incomoda os outros, o quanto essa liberdade magoa os outros, principalmente porque os demais têm certas expectativas com relação ao nosso comportamento, ao nosso afeto, que muitas vezes essa liberdade impossibilita ou restringe, né? Então, quando uma mulher é livre, como é descrita a Sula, ela não perdeu tempo, digamos assim, né? Cultivando amores, cultivando relações. E por isso ela aí acabou sozinha, né? Será possível ser livre sem cultivar relações? Sem cultivar amores? Ou o contrário, né? Será possível, cultivando amores, ser livre? Essa discussão da liberdade extremamente relacionada à ideia estereotipada das mulheres como cuidadoras, né?
aquelas que cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam dos filhos, dos mais velhos. Como ser mulher, ser cuidadora e ser livre é possível? Ou ser livre é um fato que sempre nos acarretará a solidão, o desamor? É isso. Sula, Toni Morrison, não decepciona nunca essa autora, beleza?